E aí, pessoal, trazendo aí mais uma explicação científica, sou o professor Gelson e esse é um assunto que atrai muita gente. Muitas pessoas já passaram por dor no dente ciso e tiveram que remover, como é o meu caso. Então, e muito me perguntei por que a gente tem um dente feito para falhar, né? Isso é uma falha de evolução, por que eles causam tantos problemas? E eu pesquisando e pensando, juntei aqui algumas teorias. Para começar, o que é consenso em todas as teorias é que nossos ancestrais usavam muito mais as mandíbulas do que nós, porque os alimentos eram crus, eles comiam raízes e até cascas de árvore, qualquer coisa que pudesse gerar um pouco de caloria, fazia parte da dieta dos nossos ancestrais e a nossa dieta mudou muito de lá para cá. Então, o que é de fato pode se perceber em todos os nossos parentes mais próximos, como o Neandertais, e comparar com as nossas mandíbulas são bem menores. O problema é que, um dos problemas é que o gene que controla o tamanho dos dentes e a quantidade que vai nascer, eles não estão ligados aos genes que estão ligados ao tamanho da mandíbula. Então eles estão, digamos assim, tu herda eles independentemente, eles trabalham independentemente, certo? Isso explica porque quando os dentes cisos vêm ao mundo, já não tem mais espaço para eles. Os espaços já estão ocupados pelos outros dentes. E ajuda a explicar outros problemas ortodônticos ligados a espaços dentários. Não só o siso tem esse problema. Às vezes, muitos dos problemas as pessoas têm como dentes acavalados ou dentes muito juntos. Justamente porque, mesmo antes dos sisos virem, a pessoa já não tem mais espaço dentro da arcada dentária para os dentes. Então, são problemas bem comuns. A pergunta que me intriga é se problemas dentários podem causar infecções graves e podem, inclusive, levar à morte, dificultar a alimentação, pelo menos, e elas levavam à morte e ainda levam em populações mais pobres, por que com o tempo a evolução não iria eliminar essas pessoas com problema dentário do siso e o problema iria desaparecer ao longo de alguns milhares de anos na evolução, certo? E isso resolveria o problema. Então, por exemplo, atualmente, 60% das pessoas, mais de 60% das pessoas vão ter dentes cisos em algum momento da vida, ou vão descobrir que eles estão lá incomodando. A maioria delas tem que tirar pelo menos um ao longo da vida por causa dos problemas que eles estão causando. Então, de fato, é um problema que se manteve. Vamos a algumas tentativas de explicar por que, mesmo assim, a gente ainda tem os sisos nascendo e esse gene não foi eliminado de quase 100% da população humana. Primeiro é que os dentes cisos não extraídos, eles geralmente vão causar problema em pessoas com 30 anos ou mais. Entre 30 e 40 anos os problemas vão aparecer. E isso é mais do que tempo suficiente para que o seu tataravô lá nas cavernas já tivesse deixado descendentes. Então, doenças da velhice, são mais difíceis de desaparecer, certo? Então, uma pessoa que tem uma infância e juventude saudável, ela tem uma chance de deixar descendentes e vai ser muito difícil esse gene desaparecer completamente. E, claro, explicar 60%, mais de 60% pessoas com cisto talvez não seja, mas certamente explica os 38% de pessoas que não apresentam, né, o gene foi porque esse dente incomodou e matou e eliminou esse gene de muitas pessoas. Mas, como eu disse, se o problema aparece depois dos 30 e poucos anos, tu já teve tempo para ter descendentes, certo? Então, esse gene era passado adiante. Sendo que em populações pré-civilização, 30 anos de idade era uma expectativa de vida razoável até. Havia uma boa chance de tu morrer por outra causa, doença ou predador, antes mesmo de tu ter problemas com os teus sisos. A outra explicação vem na questão da alimentação, porque a gente hoje em dia come basicamente coisas cozidas, a maior parte dos nossos alimentos, e processados. Então, mesmo cozidas, algumas carnes são muito duras. Quem nunca pegou uma carne que a gente diz com nervo, né? Na verdade, não é nervo, é um tendão. Mas quem nunca ficou mastigando uma carne, né? Hoje em dia a gente evita isso. Porque o que a gente faz? Os cortes que considerados não nobres, eles vão acabar sendo moídos para fazer hambúrguer ou para fazer embutidos. Então, por exemplo, observa uma salsicha de hot dog. Ela foi feita com as piores carnes que tem. As carnes algumas algumas pessoas diriam nojentas, mas elas são tão moídas e tão processadas tantas vezes que a tua avó, sem a dentadura, consegue mastigar uma salsicha de hot dog.
E o que isso pode acontecer é que mesmo ao longo da tua vida tu cause esse problema nas tuas mandíbulas pela falta do uso. Pensa, vou dar um exemplo dos astronautas. Os astronautas, por exemplo, eles perdem massa óssea no espaço porque sem a gravidade o osso ele não sabe para onde ir. Ele precisa do estímulo, da força, do trabalho muscular e a força aplicada no osso para ele saber para onde ir. Então a pessoa naturalmente perde um pouco de cálcio no osso durante a vida e vai repondo à medida que tu te locomove. Agora, o astronauta não, ele não tem o peso puxando ele para baixo, né, agora os físicos vão enlouquecer comigo falando isso, mas ele não tem a força-peso e isso vai fazer com que o osso dele não se regenere porque simplesmente não sabe para onde ir. As células não sabem onde construir. Várias coisas funcionam assim no nosso corpo, mas eu vou deixar isso para outros assuntos de outros. Então pode ser que as nossas mandíbulas a nossa geração Nutella, literalmente porque o amendoim moído é que se faz Nutella, não sejam usados o suficiente, o que ajuda a causar um mau direcionamento dos nossos dentes. Uma outra explicação, que talvez se some às outras, é que a higiene bucal é algo que não é universal em todas as culturas humanas, nem hoje, e antigamente ela ainda era muito mais rara. Então era muito comum as pessoas perderem dentes antes mesmo dos sisos nascerem, o que isso gerava um espaço aberto para o siso, ele tinha espaço para entrar. Então os últimos molares era muito comum a pessoa perder eles por outros motivos ou até ser arrancados, né? Então geralmente quando o siso incomoda, quem paga o pato é o último molar, né? Então porque é ele que dói e antigamente basicamente era isso que se fazia. Tratamento dentário nas épocas antigas era basicamente arrancar dente, né? Tá com dor de dente, arranca o dente que tá doendo. Então aí acabava vindo um espaço pro siso da onde foi removido aquele molar. Ou tu nunca parou pra pensar por que a gente chama aquele personagem da história brasileira de Tiradentes, né? Ele era o cara que fazia isso, ele era o dentista da época colonial. Claro que são todas teorias, algumas não tem fundamento científico bom, todas elas. E talvez uma se some, a outra a gente ainda vai descobrir. Mas conta aí nos comentários qual que tu achou que te agradou mais. E se tu quiser, te inscreve aí, que isso me dá um incentivo aí pra fazer mais outros videozinhos. Grande abraço, falou, tchau!